consegue ser próspero sendo desleal. A oportunidade que nós temos, quando não aproveitamos, vamos querer encaixar em lugares que já não servem. Nem todo mundo é bom em tudo, mas você precisa jogar todas as suas forças naquilo que você domina. A gente está hoje aqui com Jackson Marques, que é pregador do evangelho por todo mundo, casado com Keila e papai do Joseph. E hoje a gente vai falar sobre uma parábola possível de entender. Pensa num texto complexo. Eu tô há um ano lendo esse texto aqui, eu vou te falar, é difícil de compreender. Qual que é o contexto dessa parábola? O contexto da parábola é o seguinte, Jesus, ele está ensinando os discípulos sobre a importância da fidelidade. Especialmente em relação ao dinheiro e aos bens materiais. Porque os bens materiais, o dinheiro, é algo que pode corromper muitas pessoas ou pode revelar muitas pessoas. E essa parábola fala sobre ser fiel nas pequenas coisas para que a gente seja confiado a grandes coisas, mas não fala só sobre isso. Tá? Antes de a gente entrar aqui na parábola, Jackson, como que foi a sua leitura dessa parábola? Assim, o que você acha que é a grande importância de a gente discutir sobre essa história hoje? Olha, pensa num texto complexo, porque é o que você falou. Ele vai falar sobre a fidelidade, ele vai falar sobre a gestão, ele vai falar sobre o cuidado, ele vai falar sobre o serviço que o cara trabalhava e que cuidava de algo que não era dele. E ao invés dele aplicar a responsabilidade, ele vai ser irresponsável com aquilo que não era dele. Quando você não sabe governar o que não é seu, você também não vai saber governar o que é. Então, assim, agora o que mais me chamou a atenção foi a questão dele tentar mudar o quadro para que ele não ficasse com o filme queimado. Deixa eu tentar fazer uma parada diferente, vou atrás de alguém que deve ao meu senhor, vou tentar amenizar isso. Então, assim, acho que independente do tamanho do prejuízo, dá pra gente correr atrás. Sim. Sabe? Acho que dá pra gente... Porque a vida sempre vai nos apresentar várias portas. Sobre as escolhas, aí é com você. Sim, sim. E aí, quando a gente tá numa situação difícil, como a gente deveria reagir? Porque essa parábola fala sobre uma situação difícil. Sim. Só que quando a gente pensa na reação que Deus esperaria da gente, a gente geralmente espera uma reação que ela seja completamente moral. Sim. E aqui a gente vê nessa história algo que pode não ter sido moral. Mas no final a gente vê Jesus enaltecendo essa atitude. A gente fala, cara, calma assim. Será que Jesus enalteceu a atitude? Será que ele enalteceu algo além da atitude? Eu vou ler ela pra gente, Jackson, pra gente poder discutir sobre ela. Vamos ler. Tá bom? Então, pra quem quiser aqui, tá em Lucas 16, tá? Lucas 16, verso 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Então aqui a gente tem um administrador e ele está sendo acusado de ter feito alguma coisa errada. O chefe vem questioná-lo e diz que ele não vai mais continuar sendo administrador. Tá? Porque ele obviamente fez alguma coisa errada. E aí o administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que eu farei? Para cavar não tenho força, eu tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então ele estava preocupado com o dele, ele não estava preocupado com a empresa, ele estava preocupado com o que queria fazer e teve um grande plano. E aí ele executou o plano. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E aí ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos da confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa é a história que Jesus nos conta aqui em Lucas 16. Cara, por que é difícil entender essa história, né? Porque eu fiquei imaginando que eu cheguei no escritório e estava conversando com algumas pessoas da empresa. A gente tem um CEO aqui que chama Fernando. Imagina eu chegar pro Fernando
e fala assim, pô, Fernando, me contaram o que você fez. Ele fala, cara, o quê? Eu falo, cara, você roubou o dinheiro, ou você fez alguma coisa desonesta. Não dá pra você continuar como nosso CEO, como nosso administrador. E aí imagina, ele fez uma cagada. Só que aí ele começa a pensar, meu Deus, o que eu posso fazer então? Aí ele chega pro meu cliente, que tá devendo R$1 milhão, e fala assim, cara, você deve 1 milhão, não é? Vamos fazer assim, agora você só deve 100 mil? Aí o cara, sério? Ele fala, sério. Pô, a pessoa ficou super amiga dele. Aí vem a segunda, que devia 200 mil, ele fala, não, você só deve R$1.000. Sério? Sério. E aí ele pega, vai embora da empresa, aí chega aqui Jesus e fala assim, olha, o Fernandão foi astuto, hein? Caraca, que situação difícil. Como que a gente interpreta essa parábola, Jackson? Cara, muito louco isso. Assim, primeira coisa que eu vi aqui foi que Jesus está falando para os discípulos. Tá. Então, Jesus está ensinando algo primeiro para os seus discípulos. E aí, esse padrão sobre essa parábola, talvez a gente pode estabelecer isso como nível de fidelidade. E aí, a primeira coisa que Jesus está nos ensinando é como você pode administrar aquilo que ele te deu. Por exemplo, quando a gente fala administrar, geralmente a gente vai pensar só na finança. Só que a Bíblia chama o cara de mordomo, irmão. Ele é um serviçal. Ele trabalha, eu não sei se ele é um escravo, não sei se é um livre. A entender que ele é um homem livre. Porque ele teve acesso aos devedores, então ele é um homem livre de poder ir e vir. Então o que eu aprendo? Primeira questão, a quem você serve? Porque o senhor dele ouviu algo a respeito dele. E eu acho isso lindo, porque o senhor dele não foi questionar com quem falou, foi chamou ele. Eu quero falar diretamente com você. Aqui, eu ouvi sobre essa informação sobre você ter feito isso, isso, isso. E engraçado que ele não nega, né? Por quê? Porque a mentira é uma escuridão. Quem é de verdade não é de mentira. E quem é de mentira também não consegue ser de verdade. Eles dizem que a mentira tem perna curta, né? E eu afirmo que a verdade tem perna longa. Então, todas as vezes que você serve, a primeira coisa que você precisa ser é verdadeiro. Porque a verdade, ela pode demorar, mas ela sempre aparece. Então ele é confrontado. Só que ainda quero falar sobre a questão do serviço, que hoje as pessoas confundem. Deus não nos chamou para ser visto. Ele nos chamou para um serviço. Por quê? Porque quem não serve, não serve. Nós somos um mordomo do reino. Estamos aqui para servir. Eu sempre digo que o líder não é aquele que manda, o líder é aquele que serve. Servir é a oportunidade de você revelar o seu coração. Servir é a oportunidade que Deus te dá de se mover, né? Você já percebeu que não tem como servir parado? Todas as vezes que você levanta para servir alguém, Deus vai levantar alguém para servir você. Servir tem a ver com a sua devoção. E o mais interessante, nego, é que quem escolhe a quem servir não é servo, é um escravo. Porque quem tem um coração de servo não escolhe a quem servir. Ele está disponível para servir gente grande, mas ele jamais vai desprezar gente pequena. Então, ele serve ao seu Senhor e é um mordomo. E aí que está o detalhe. O que fazemos ou o que faremos com os bens que nos é dado para administrar? Há uma responsabilidade sobre os seus ombros, que o Senhor dele colocou um serviço sobre ele. E aí, numa outra tradução que eu li, diz que ele esbanjava. Ele esbanjava os bens que não eram dele. Tipo ostentador. Moral da história. Quando você ostenta que não é seu, significa que você não está pronto para ter o que é seu. Porque ele não consegue governar aquilo que ele foi chamado para governar. Então acaba que ele está em um lugar de privilégio, mas ele não usufrui desse privilégio. Porque ele acha que o caminho mais fácil é o caminho certo. E esses não são dias de você fazer o que é certo, que está dando certo. Esses são dias de você fazer o que é certo. Quando você não faz o que é certo, você tem que prestar conta. Mas quando você faz o que é certo, você só tem que entregar a gratidão. Mas você não acha que aqui, cara, a gente tem um pouco de desafio a essa lógica sobre fazer o que é certo? Porque ele está administrando algo. Correto. Cara, eu vi 1 bilhão de estudos sobre essa parábola, né? Imagina. Assim, e uma delas dizia o seguinte, que o administrador, ele geralmente é um cargo comissionado. Ele está administrando e ele geralmente, na época, ganhava sobre vendas. Sim. Então, se eu vou te vender alguma coisa, eu estou ganhando uma comissão, geralmente, né? Que está sendo paga parte do meu resultado, mas pelo meu patrão, né? E aí, como eu estou te vendendo algo, uma das coisas que é dita sobre essa história é que o administrador, ele abre mão do que era dele por direito. Isso é uma interpretação. Tá? Então, quando ele vem aqui e ele fala sobre, tome a sua conta, sempre depressa, escreva 50. Uma interpretação é que, talvez de uma forma não literal, 150, mas está dando a entender que, cara, ele está abrindo a mão da comissão dele para que ele, pensando no futuro, ele possa
ter essa amizade, digamos assim. Você está fazendo um favor para receber outro favor. Essa é uma interpretação. Se for essa interpretação, ele não está sendo desonesto. Se for essa interpretação, ele está sendo, na verdade, um visionário. Ele está pensando no futuro, né, etc. Ele está abrindo mão do agora para receber depois. Só que, por outro lado, a parábola, ela tem uma conotação mesmo de que ele é um homem desonesto. Porque logo no começo dela, tá aqui, ó, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. E aí, como você disse, ele não negou. E aqui, a gente pode entender o desperdiçando como administrando mal ou fazendo alguma coisa errada, não é? E administrar os bens de uma forma errada é normal, as pessoas passam por processos como esse, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, né? Então, se ele estivesse administrando de uma forma errada, mas depois ele se redime, administrando da forma correta, onde ele abre mão do que ele receberia em troca de um favor, cara, aqui seria simplesmente uma astúcia de alguém que aprendeu com o próprio erro, não é? E que estava sendo mandado embora porque estava desempenhando mal o seu trabalho, entendeu isso, aprendeu e aí ganhou um favor por longo prazo, né? Porém, eu ainda assim, pelo título dessa parábola, né, em várias traduções diferentes, me parece que ele não era um mau administrador, me parece que ele era um cara desonesto de fato. Na verdade, eu acho que aqui é uma fagulha de deslealdade a ponto dele perder o seu emprego. Porque decisões definem destinos. Porque quando ele vai utilizar a riqueza do seu senhor de uma forma injusta, ele acaba plantando uma injustiça, né? E a colheita vem após o semente. Então, o que acontece? Se ele vai perder o emprego, o senhor dele chega para ele e fala: você tá fora do plano, mano. Por quê? Porque você estava fazendo coisas que eu não queria que você fizesse. Quer dizer, se ele fosse um mau administrador, poderia ser corrigido, mas mantido no lugar. Mas não, ele vai perder a cabeça, ele vai perder o lugar por causa da sua deslealdade. Então, às vezes, algumas pessoas saem de certos lugares porque em lugares que era para ele estabelecer o nível de fidelidade, ele simplesmente plantou a semente da injustiça. E a semente é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quando o senhor dele chama ele para exortar ele, a primeira coisa, ele só está recebendo a colheita que ele plantou. Então, esse chamado aí é simplesmente o senhor dele falando assim: ó, você estava num lugar de honra, mas não teve esse privilégio, você não enxergou o lugar que você estava. Você não conseguiu usufruir da posição que você estava. Então, eu vou ter que te tirar. É onde que a Bíblia diz que ele vai parar, né? O texto diz que ele para e ele começa a pensar em si. Eu não posso cavar. Porque o texto diz assim, ó, que ele não tem força. Peraí, então ele tem força para ser desleal, mas não tem força para cavar poços. Ou ele poderia cavar poços, ou ele poderia cavar para semente. Ou algumas traduções dizem que ele poderia ser um fazendeiro, mas ele reconhece que ele não tem esse nível de força. Então, peraí, ele pode não ter uma força física, mas ele tem uma força mental. Porque você precisa ser bom naquilo que você consegue governar. É o que você falou antes de começar aqui. Nem todo mundo é bom em tudo. Mas você precisa jogar todas as suas forças naquilo que você domina. Você precisa trazer para o seu campo. Ele fala: eu não tenho força para cavar. Se eu entrar no serviço onde vou precisar usar minha força, o que eu entendo? Parece que ele não é um cara tão jovem. Ou seja, parece que ele trabalha para esse rapaz há muito tempo e dá a entender que eu não tenho força para cavar. Ou seja, a idade passou. Eu fui desleal esse tempo todo, agora eu tô mandado embora, e aí? Não tem como eu assinar carteira, não tem como eu mandar um currículo, porque meu tempo passou. O que eu faço agora, sem força? Então, às vezes, a oportunidade que nós temos, quando não aproveitamos, vamos querer encaixar em lugares que já não servem. Por quê? A maior graça de uma pessoa que você traz para perto de você, que é sábia, você não precisa usar os seus braços. Porque mão de obra você acha em qualquer lugar. Agora, mentes brilhantes você não acha em qualquer esquina. Você sabia que pequenas decisões que você precisa tomar hoje podem te ajudar muito a virar um milionário no futuro? Olha esse exemplo aqui. O Eduardo e a Mônica são um casal que toma café da manhã todos os dias na padaria. Eles gastam em média R$ 1.500 por mês só com café da manhã. Até o dia em que eles começam a tomar café da manhã em casa, economizando R$1.000 por mês e investindo esse dinheiro. Você sabia que somente essa pequena decisão vai aumentar o patrimônio deles em mais de R$800 mil quando eles se aposentarem? Esse caso do café da manhã do Eduardo e da Mônica, ele é só um exemplo. Eu quero te mostrar que algumas decisões bem simples que você pode tomar hoje vão te deixar muito mais próximo de alcançar um patrimônio milionário lá na frente. Na empresa de planejamento financeiro do Grupo Primo, a gente tem milhares de clientes e para todos eles,
a gente mostra oportunidades de você poupar mais com saúde, educação, lazer, habitação, alimentação. Os nossos clientes estão aprendendo a economizar mais dinheiro todos os meses. E no longo prazo, isso é muito poderoso. Quem poupa todos os meses e investe bem esse dinheiro, uma hora ou outra vai se tornar um milionário. Se você tem dificuldade em se organizar financeiramente, eu quero te convidar para participar da minha Masterclass chamada Pequenas Decisões que vão te gerar milhões. Em 60 minutos, você vai aprender tudo o que precisa fazer para entrar no caminho correto até o seu milhão. E ao final dessa aula, eu vou lançar o Do Mil ao Milhão Private. Esse produto não é só mais o curso de investimentos mais vendido do Brasil. No novo Do Mil ao Milhão, você também vai receber a ajuda de um aplicativo e de um planejador financeiro do Grupo Primo que vão te mostrar como poupar mais. Igual um personal trainer te ajuda na academia. E você também vai receber uma ajuda personalizada de um consultor do Grupo Primo para você montar uma carteira de investimentos sob medida para você. Clica no botão aqui embaixo agora mesmo e eu vejo você na nossa Masterclass. Agora, é importante ressaltar também o seguinte, né? Aqui está dizendo assim, ó, o senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. E quando a gente fala isso, mas não está escrito o senhor elogiou o administrador desonesto porque ele foi desonesto. Sim. Ou porque ele foi imoral, ou porque ele roubou. Se tivesse escrito só o senhor elogiou o administrador desonesto, ponto, isso daqui daria margem para muita coisa. Mas está especificando por que ele foi elogiado. Ele foi elogiado pela astúcia dele. Sim. Porque agiu astutamente. Então, a parábola está ressaltando uma parte específica, um componente específico de tudo que aconteceu. E não tudo que aconteceu. Correto. Então é importante entender isso daqui, porque senão às vezes parece, nessa interpretação inicial, de que, caramba, Jesus está exortando alguém que fez uma sacanagem, eventualmente, né? E aí, depois vem a chave disso tudo, porque diz, pois os filhos deste mundo são mais astutos no tratamento entre si do que os filhos da luz. E eu acho que aqui, como ele está falando para os discípulos, isso aqui é uma grande crítica, talvez à religiosidade. Correto, porque claro. O que eu vejo é que muitas vezes, assim, a gente... É como se tivesse uma separação, né? A gente tá aqui na empresa e aí a gente é super inteligente, a gente usa, cara, de estudos, a gente vai em palestra, a gente lê livro, faz treinamento, aplica ferramentas, matriz, usa gestão, cria dashboards e tudo mais. Aí quando você vê um ambiente religioso, as pessoas abrem mão de tudo isso. E como se tudo isso não tivesse nenhum sentido e elas levam tudo apenas não, só vamos ter fé. Vamos só ficar aqui tranquilamente. Se for para acontecer, aconteceu. Se não for, não aconteceu. Então vamos ficar aqui só esperando. Então eu acho que aqui existe uma crítica a essa astúcia, não a imoralidade, mas a astúcia que poderia ser usada, em especial para o que é mais importante na vida de alguém que acredita em Deus. Sim. Se você acredita em Deus, o que é mais importante? Caramba, no final das contas é salvar vidas. Sim, no final das contas, né? Salvar sob a ótica de apresentar Deus para essas pessoas. Então, se isso aqui é o mais importante para você, por que você não vai usar astúcia nisso, mas você vai usar astúcia para poder, cara, vender um seguro de vida para alguém que não está precisando? Então eu vejo um pouco dessa crítica também que Mas você não vê isso como também uma habilidade? A astúcia? Jesus está exaltando essa habilidade no sentido de, esse cara é rápido de mente, esse cara sabe articular. Esse cara é um cara que consegue fazer a transição, ele consegue fazer uma manobra, ele consegue mexer, mas para o bem. O que você está falando aí sobre a questão da... As pessoas às vezes olham só o ângulo da fé e eles esquecem que a excelência do reino é o padrão dela. Todas as vezes que você falar do reino, você precisa falar sobre excelência. Não basta só eu ter muita fé e não ser profissional. Não basta só eu ter muita fé e não ter qualidade. Não basta só eu ter muita fé e não ter uma boa gestão. Muitas pessoas estão perecendo por isso, porque eles conectam tudo somente na fé e esquecem o lado profissional, o lado empreendedor. Ou seja, imagine se eu pego a mente empreendedora de alguém com o nível de fé da outra pessoa e faço essa junção, faço fundir essas duas ideias. Ou seja, um projeto poderia ser pequeno. É Deus que traz um projeto para Noé, o Noé, que é um agricultor, e Deus vai colocar uma ideia na mente dele e fala, eu quero pegar toda a sua engenharia, que você sabe que é árvores boas, eu vou te dar um projeto que é uma arca, e você só vai construir. Acho que tem pessoas que poderiam coligar o que eles aprenderam lá fora, quando eles vão servir a Deus, com todas as suas habilidades, com sua prudência, não vou uma astúcia não, com as suas habilidades e trazer, com as suas ferramentas e trazer isso para o reino de Deus. Cara, deixa eu te compartilhar um negócio aqui. Eu tava lendo hoje de manhã, de novo, né, para preparar aqui, e eu tive uma revelação, porque falou comigo isso daqui.
pra mim ela fez muito sentido, né? E, de novo, tem 1 bilhão de interpretações, a gente vai conversando ao longo do tempo aqui, mas o que mais me fez sentido foi o seguinte, sabe aquele filme Prenda-me se for capaz? Do Leonardo DiCaprio? É um filme que ele se veste de piloto, aí ele finge que ele é piloto, aí ele falsifica cheque, né? E aí ele vai crescendo, ascendendo na sociedade, até que o cara fica super rico, ele fez de tudo, viajou pra um monte de país e tal, e ele nem era piloto, não era nada disso, não tinha dinheiro nenhum. Quando você assiste o filme, você fica torcendo pro cara. Você torce pro cara, a gente tem esse tipo de coisa, a gente muitas vezes torce pra pessoa que tá fazendo errado quando a gente tá assistindo um filme. La Casa de Papel. Né? La Casa de Papel, a gente torce pros caras roubar o banco, pô. Né? E depois pra sair do banco com o dinheiro, é a loucura. Só que aí você tá torcendo pro cara e ele tá sendo imoral. Só que ele tá sendo muito astuto. Muito astuto. E quando termina o filme, o que acontece? Vem aqui, ele é preso, ele é pego, e aí vem, acho que é o FBI ou o governo e fala assim, agora você, para ser solto ou em troca de uma liberdade ou alguma coisa diferente, você vai trabalhar pra gente. Então, o governo pega alguém que foi muito astuto pro mundo e ele bota ele pra agora prender bandido. Então, pega essa astúcia e bota pra fazer algo ainda mais importante do que viajar pra todo canto, do que falsificar um cheque em uma grana e comprar uma joia pra esposa, né, e tal. Então, eu vejo que no final das contas, essa parábola é um grande convite a gente pegar essa astúcia, que muitas vezes a gente usa de forma imoral, Correto. mas aplicar no lugar certo. Sim. Não é? E o que é isso aqui pra mim? Isso pra mim é uma crítica ao mundo cristão, porque tem um amigo, cara, chama Flávio, ele me trouxe um conceito que é o conceito do meu ano, tá? O conceito do meu ano. Ele fala que Davi, quando vai matar Golias, ele pega as pedrinhas e taca as pedrinhas. Pá! Né? Tipo, um tiro assim. E o Golias cai, só que Golias não morre. E aí ele pega a espada de Golias e mata Golias. Então Golias morreu pela própria espada, não é? E o que é isso daqui? Isso daqui, na leitura do Flávio, e agora virou meu mantra desse ano, é você usar a espada de Golias para vencê-lo. Né? Então, no final das contas, é você usar as ferramentas do mundo para vencê-lo. Porque senão a gente fica muito para trás. Sim. Então, quando a gente vê o mundo cristão fazendo negócio, muitas vezes é o que você falou, eles deixam de lado ferramentas e habilidades importantes e eles ficam agindo só na base da fé, da passividade, e isso é um componente muito especial, mas se ele junto disso vier com ferramentas, habilidades, empreendedorismo, cara, a gente faz um movimento muito mais poderoso. Na verdade, você vai potencializar, né? Exato, exato. Você vai pegar as suas habilidades e trazer o seu nível de fé, você vai dar potencialização naquilo que você já faz, cara. Porque senão é aquela coisa, você fica na fé, é a história do barquinho, né? Você fica lá, Deus manda um barquinho pra te salvar, Deus manda outro barquinho, aí Deus manda outro barquinho, você vai pro céu e fala, Deus, meu Deus. É isso aí. Eu fiquei aqui, o fé, orando e nada aconteceu, e Deus falou, pô, mandei 3 barcos pra te salvar, né? Então não adianta só fé, você precisa se mover também. Sim, então, pra mim, isso daqui é o seguinte, Deus tá enaltecendo a astúcia, só que muitas vezes a gente pega aquilo que a gente aprendeu e a gente deixa de aprender em outro, de executar em outro lugar. Verdade. Então, pra mim, isso daqui é muito poderoso. O que você tá falando aí tem muito a ver com Pedro, né? Que pescava peixe de Jesus. Não, agora você vai pescar homens. As habilidades que você tinha para fazer para você, agora você vai fazer para mim. Os peixes que você pescava para você, agora você vai pescar os homens para mim. Só tô usando as suas habilidades, só que agora você não vai usar para você. Com fé. É isso aí, você vai trazer pro reino. E aí o Pedro pescava os peixes vivos, só que levava os peixes a morrer. Levava pra morte. Agora você vai pegar os homens mortos e vai conduzi-los pra vida. Você vai continuar pescando, só que agora mudou os peixes. Agora você não pesca peixe, você pesca homens. É eu trazer as habilidades, por exemplo, a pessoa faz uma faculdade. E aí uma igreja, um grupo de jovens está aberto e tal, o rapaz dele tem uma administração, ele tem uma fisioterapia, enfim, ele faz uma faculdade e ele chega no campo da fé. E aí a igreja tem uma obra social na cidade. E precisa de alguém da área. Olha só que coisa linda. Então vai pegar a espiritualidade da igreja, com a habilidade desse cara que veio lá fora, porque ele não aprendeu fisioterapia lendo a Bíblia. Ele não aprendeu administração apenas somente lendo a Bíblia. Ele teve que frequentar uma faculdade. Então, ou seja, é o útil e agradável, né? Ele pega a fé, ele pega a espiritualidade, ele traz o reino e as suas habilidades e faz essa junção para executar o que Deus estabeleceu. Foi o que Paulo fez. Deus pegou Paulo, que era um filósofo, que era um homem que entendia de muita coisa, imagina, muito sábio. Eu vou trazer você pro meu reino.
Se você, fora do meu reino, já tem esse monte de habilidade, imagina eu te potencializando, eu te capacitando. Você vai fazer muito mais do que você imagina. Cara, é isso, né? Paulo é o exemplo perfeito dessa parábola aqui, né? Mano, demais. Ele era astuto, era super elogiado por isso, né? E aí, de repente, aplicou ao mundo da fé. Quando Paulo tá indo para Damasco, que ele vai ser chamado, o texto diz que um resplendor de luz cercou ele foi caiu e ficou cego. É uma das coisas que eu nunca entendo. Se tá escuro, quando acende a luz, você enxerga. Deus usou a luz para cegar ele. O clarão, ele ficou cego. Todas as vezes que Deus usa a luz para te cegar, porque ele não quer você enxergar por fora. Ele quer que você enxergue primeiro por dentro. Ele caiu, ele estava com um monte de cartas, que eram cartas de ameaça para prender os cristãos. Só que quando ele caiu, as cartas sumiram. E aí que tá o detalhe. As cartas que ele carregava por fora sumiram, mas as cartas que estavam do lado de dentro apareceram. Então, toda essa habilidade de Paulo, que ele já tinha antes de conhecer Jesus de fato, ter encontro com Jesus, não foi desperdiçada. Jesus simplesmente, eu vou potencializar isso aí, toda essa sua habilidade de falar, essa gestão de palavras, esse seu nível de conhecimento, eu vou trazer você para o meu reino e vou te potencializar com a minha graça. Olha quem Paulo foi, gente. Olha o que Paulo construiu. E detalhe, quando ele veio para o evangelho, Deus não tirou a potencialização dele, e nem as habilidades, e nem as ferramentas que ele já tinha. É uma junção, funde isso. É interessante que ele fica pensando, né? O texto diz aqui que ele para e pensa, e agora? Eu não posso cavar? Que eu não tenho forças. E eu não posso pedir esmola. Então significa que o que ele esbanjou do Senhor não trouxe para ele riqueza alguma. Porque ninguém consegue ser próspero sendo desleal. A prosperidade é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Não tem como comprar nada com prosperidade. Sem a prosperidade. Prosperidade é algo além do dinheiro. É além do monetário. Só que ele agora entende que o que ele pode fazer é uma coisa tão simples, que era um serviço de escravo. Cavar poço, quem fazia era escravos. E pedir esmola era mendigo. Ou seja, ele pensa, como é que eu posso entrar nessa área? Eu estava trabalhando aqui, agora o que eu tenho que fazer? Aí é onde ele tem a ideia, eu preciso chamar quem deve ele. Trazer eles para a mesa e fazer uma reunião. E se eles conseguirem pagar a dívida, talvez eu consiga ganhar uma moral com eles. Cara, olha que interessante. A Bíblia mostra assim, o que você deve fazer no momento de crise. Meu Deus. E quando você vê na multiplicação dos peixes, né? Quando Jesus vai para o deserto, João tinha acabado de falecer. Olha aí. E ele era um grande amigo de Jesus, Sim, né? E sim. Jesus estava de luto. Primeira coisa que ele foi fazer, milagre, né? Ele Sim. foi ajudar as pessoas. Aham. Primeira coisa que ele foi fazer é ajudar as pessoas. Aham. Aqui, cara, o administrador, ele tá passando uma grande crise. Então, de repente, ele descobre que ele vai ser mandado embora. Nessa hora, cara, de tudo, a solução dele mais estratégica foi: preciso ajudar alguém. Olha só, durante a crise, ele falou, cara, ferrou, o que eu faço? Ajuda alguém. Meu Deus. Caraca, então assim, quando você tá passando uma crise, ajuda alguém. Uhum. E no final das contas, ele comprou um grande favor aqui, não é? Sim. E você sabe que dependendo do lugar, a cultura seria o quê? Então eu vou fazer uma média com o meu senhor. Se eles estão devendo 1.000 litros de azeite, eu vou pedir 1.500. Eu vou pedir a mais. Porque se eu chegar com a quantia a mais do que ele já deve, que eu possa ser os juros que eles estão devendo, acaba que quem vai ser beneficiado sou eu. Porque meu patrão estava esperando 1.000 litros, eu estou trazendo 1.000 litros e meio. Mas não, ele abate uma parte da dívida. Porque ele também deve. Você só usa de misericórdia com alguém quando alguém usa de misericórdia com você. Quando você precisa de misericórdia, você também estabelece misericórdia. Como ele também deve, então ele não pode cobrar mais os outros porque ele também está devendo. Que às vezes a gente que chega diante de pessoas, é simples isso. Todas as vezes que a gente enxerga a dívida dos outros e a gente fica cego para nossas próprias dívidas, a gente deve mais. Porque ele entendeu, eu devo ele, mas eles também devem. Ao invés de eu subir a dívida deles, precisa baixar. Porque se eu preciso de misericórdia com eles, eles também precisam de misericórdia comigo. Eu preciso ajudar alguém. Agora, cara, se a gente mudar um pouco as figuras dessa história, a gente talvez possa compreendê-la de uma forma diferente, sabia? Porque você tem aqui o Senhor aqui é Deus. É o administrador. Que administrador? É muito fácil falar do outro, né? É igual quando Davi vai falar com o profeta Natan, ele fala, caramba, era eu, meu Deus. Eu sabia. Né? Então assim, aqui, cara, se a gente bota o administrador e a gente troca ele por nós na posição central, Sim, claro. tá aqui, então tem o Senhor e nós somos os administradores. E quando a gente entende sobre os recursos que a gente recebe, cara, eu fico pensando, né? O administrador somos nós, recebemos os recursos de quem? De Deus, para administrar. Sim. Os dons, talentos, enfim. Qual é a função dos nossos recursos, cara?
se não, no final das contas, a gente usar com pessoas, não é? Sim. Porque, cara, aqui, se a gente troca todo esse entendimento e eu entendo que eu tô pegando esses talentos, esses bens que são infinitos na sua imensa prosperidade de Deus, eles não valem nada. Correto. Se não para utilizar de uma forma específica, que é para usar com os nossos irmãos, né? E aqui, ele vai usar isso daqui para transformar quem ele era, porque quando a gente tem dinheiro, a gente tem um bem. Mas quando a gente usa esse dinheiro para viver uma experiência, a gente passa a ser. Isso passa a integrar em quem nós somos, essa experiência, esse conhecimento, esse novo intelecto que a gente tem. Então, quando a gente tem uma amizade, isso muda quem a gente é. Correto. Também. Porque isso daqui está impactando a nossa experiência, em como a gente é visto e como a gente é reconhecido internamente. Então, no final das contas, se a gente entende que é muito fácil julgar ele por administrar mal os recursos, mas a gente não está administrando bem os recursos que Deus nos deu. Sim, sim. É uma pergunta, né? E no final das contas, a gente continua tendo o amor de Deus, né? A gente quer que ele nos abençoe, nos reconheça de uma forma positiva, mas quando é outra, a gente não faz isso, né? Não. Então também é um teste de amor. É difícil a gente fazer o que Deus consegue fazer com a gente e nos elogiar aqui no final, né? Sim. E outra coisa, você falando sobre a questão da transferência aí. Ele mexia com negócios. Agora ele vai ter que mexer com pessoas. Porque vai ser uma transferência. Porque a maior construção que você pode construir não é o seu patrimônio, é construir pessoas. Quando Jesus veio à Terra, ele não construiu nenhum templo. E não é errado construir templo, pelo amor de Deus. Mas a maior construção não está em paredes, está em pessoas. Por quê? Porque quando você constrói paredes, você deixa herança. Mas quando você reconstrói pessoas, você estabelece legado. A herança, as pessoas brigam por causa dela. A herança, as pessoas matam por causa dela. Mas você nunca vai ver ninguém brigar por causa de legado. A herança é o que você deixa para alguém. O legado é o que você deixa em alguém. Então, quando ele transfere, ele está estabelecendo agora, eu preciso trabalhar com pessoas. Porque eu tentei administrar algo que não era meu, eu fui infiel, mas agora eu preciso de uma nova segunda chance, uma nova oportunidade. E é lindo isso, que o Senhor sempre nos dará uma nova oportunidade. Ele sempre vai colocar diante de você uma nova oportunidade. Porque a vida é tão linda, porque as pessoas definem o amanhã pelo que elas estão passando hoje. Só que você precisa entender que é melhor passar uma fase dentro de uma história do que passar a história inteira dentro da mesma fase. O que você está passando não é a totalidade. A vida são capítulos, né? Amanhã é uma nova página. Cara, pensa em alguém, cara, um artista ou uma artista que aprendeu a cantar. Né? Porque, cara, queria ficar famosa ou queria ficar rica e para divulgar alguma mensagem que para ela era importante. E aí você vê um monte de artista assim hoje e que fala sobre coisas que você fala, pô, não é possível. Droga, pegação, morte, etc e tal. E aí, de repente, essa pessoa tem um encontro com Deus. Cara, quando ela tem um encontro com Deus e ela se transforma, ela não perdeu o talento dela. Não. Né? Ela não perdeu esse talento dela. Só que às vezes ela passa a usar esse talento agora, que ela utilizou de uma forma astuta, mais imoral, só que agora para fazer como Pedro fez. Isso aí. Né? Então, muitas vezes, isso aqui é parte da história dele também. Sim. Parte da história dele que fez ele desenvolver tudo isso para que talvez agora ele passasse a usar da forma correta. E talvez, pensando assim, isso aconteceu comigo também. Porque eu comecei a trabalhar muito porque eu queria ganhar dinheiro e ficar rico. Por quê? Porque eu queria ficar rico, cara. Só por isso. Era algo extremamente material. Era o Deus Mamon, talvez. Mamon. Né? De fato, queria ficar rico. Só quero isso aqui. Queria poder ser aprovado por todo mundo, ser aceito. Queria comprar o que eu quisesse, não queria encheção de saco. E aí, no meio do caminho, eu tive que desenvolver várias habilidades. Uau. Então, talvez olhando pra mim aqui, as pessoas pensem, pô, esse cara não foi 100% moral. Mas ele foi muito bom no que ele fez nos negócios. E aí hoje que eu passei por isso, cara, eu mantenho essas minhas habilidades, essa minha astúcia nessa área. Você não jogou fora. Mas agora, cara, eu posso usar para o que realmente importa aqui, com as pessoas. Sim, sim, né? sim. Então, como as coisas mudam, e às vezes a gente tá julgando, e essa parte da história. Sim, não é sim, o fim sim. também. Sim, né? sim, sim. E aqui a gente tem o seguinte, ó, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. É verdade. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. verdade, O que você tira disso, cara? Então, mano, a fidelidade é o padrão do caráter. Quem é fiel é fiel. Entende? E as pessoas acham assim, dá dinheiro pra pessoa que ela vai se revelar. Dá poder pra pessoa que ela vai se revelar. Não, o que revela uma pessoa não é dinheiro, o que revela uma pessoa não é poder. O que revela uma pessoa é a oportunidade.
A pessoa só precisa ter oportunidade. E é nas oportunidades que ela vai estabelecer seu nível de fidelidade. Então, a fidelidade é aquilo que você demonstra nas pequenas coisas. Quem não sabe ser fiel naquilo que é pequeno, como vai ser fiel naquilo que é grande? Então, às vezes, Deus não pode colocar a gente no grande porque a gente não sabe ser fiel. No pouco. Sim. Eu vejo as pessoas que crescem, elas crescem por causa disso, porque elas são boas administradoras, né? Então, se você é fiel no pouco, então lá no comecinho você está administrando bem, quem está te liderando vai falar, pô, peraí, se ele está administrando bem isso, deixa eu colocar ele sob uma responsabilidade maior. Correto. Isso, sob maior. Você vai subir no nível. Então, uma forma de você crescer é você sendo fiel no pouco que você recebeu para administrar. Só que isso também se aplica ao contrário, né? Na desonestidade aqui também, né, cara? Quem é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito. Acaba que as pessoas não acessam os lugares grandes porque elas não conseguem estabelecer a fidelidade nos lugares pequenos. Sempre vou dizer isso, ninguém chega em lugares altos desprezando lugares baixos. Então, o teste de Deus não é no muito, o teste começa no pouco. Se eu não consigo ser fiel nesse pouco, nessa oportunidade, se eu não consigo ser fiel no pouco dessa gestão, se eu não consigo ser fiel no pouco desse momento que eu estou tendo, que é uma oportunidade pequena, quando eu chegar no grande, pode ter certeza que eu vou me perder lá. A fidelidade é tudo. E você sabe que, vendo essa parábola, eu acho que a gente geralmente pensa assim, né? O pouco é 1, o médio é o 2, o muito é o 3. Então a gente pensa nisso, né? Tipo, a gente pensa nesse crescimento. Mas eu acho que essa parábola, ela não é tão direta, ela é um pouco mais tridimensional do que isso. Porque diz assim, ó, assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então eu acho que quando a gente fala ser fiel no pouco, o que é o pouco? O pouco não é pouco dinheiro. O pouco pode ser todo o dinheiro do mundo. Porque nem todo o dinheiro do mundo é algo relevante quando a gente fala do que realmente é importante. Sim. Então, o pouco aqui são os bens materiais. Sim, sim. Então, o que está dizendo é, cara, se você não for digno de confiança e lidar com as riquezas desse mundo, como que você vai ser colocado para, de fato, gerenciar as riquezas que realmente valem, que são as riquezas do outro mundo? Sim, que as riquezas eternas. As riquezas eternas, né, que são as verdadeiras riquezas aqui. Sim. E se você não for digno de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Uau! Quem lhes dará o que é de vocês? Né? E aí depois ele vem aqui, nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Como assim, hein, cara? Como que você lê isso? Então, cara, no final das contas, sabe que o final do texto tem a ver com o começo dele? Porque ele diz assim, não podeis servir 2 senhores, né? Porque você há de amar um e odiar outro. Aí você pensa assim, ele disse, aí você vai dedicar a um ao outro e o outro não. Por quê? Por que no final da parábola ele diz assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro? Porque Jesus está colocando aqui que o dinheiro também é um Deus. Aí todo mundo já sabe, Mamon. E aí acaba que Jesus está dando uma lição que, lá no início, as riquezas que o Senhor dele deu para ele administrar, na verdade não era ele que governava as riquezas. Eram as riquezas que governavam ele. Então, você não pode dar direção para aquilo que você não governa. Agora é o contrário. Se você tem Deus, você nunca vai governar ele. Você sempre vai ser governado por ele. Por isso que está dizendo, Deus é o governo sobre nós e nós somos governo sobre o dinheiro. Porque o dia que o dinheiro governar você, aí você vai ter outro Deus. E detalhe, você acha engraçado? Quando o povo de Deus estava no deserto, Arão juntou o ouro do povo e construiu um bezerro de ouro. Eles criaram o próprio Deus com o ouro que eles tinham. Isso é muito forte. Por quê? O Deus do líder será o Deus do povo. O povo serve o Deus do líder. Eles pegaram todo o ouro e a prata e ao invés de ofertar para Deus, não. Eles levantaram e criaram um próprio Deus. Então, na verdade, esse ouro e a prata é um Deus que acabou governando eles. Não tem como ter 2 deuses, não tem como ter 2 senhores. É um padrão que Deus estabeleceu. Você vai ter que amar um, vai ter que odiar outro. Então, para não ter ódio de nenhum, só ama um. Só que as pessoas, ao invés de amar a Deus, muitas pessoas decidem amar o dinheiro. E no final da vida eles descobrem que amou a pessoa errada. É o caso do Judas, sempre vai ser o Judas. No final das contas, eles olham no retrovisor da vida e falam, amei a coisa errada. Porque quem tem tudo e não tem Deus, não tem nada. Não tem nada. Agora, como que você acha que é a vida de alguém que coloca o dinheiro no lugar de Deus? E como que seria a vida de alguém colocar Deus no lugar de dinheiro? Que pergunta tremenda.
Então, quando você coloca o dinheiro no lugar de Deus, significa que a última voz que você vai ouvir é a voz de Deus. Significa que Deus não é mais prioridade. É o que eu vou dizer. É do dinheiro, você diz, né? Não, quando você coloca o dinheiro acima de Deus, Deus não é mais prioridade. Isso, aí a última voz vai ser a do dinheiro. Não, a primeira voz vai ser do dinheiro aí. Quando Deus entendi. A última na prioridade. Isso. Entendeu? Quando você coloca o dinheiro no lugar de Deus, a última voz é a de Deus. Quando você coloca o dinheiro acima de Deus, significa que Deus não é mais prioridade. Significa que você consegue acordar e ser motivado só por aquilo que você vai receber. E o dinheiro tem mais a ver com você, agora Deus tem a ver com todos. Olha que coisa engraçada. Você pode trabalhar, ganhar muito dinheiro e no final das contas o dinheiro ser só seu. Claro que você também pode derramar na vida de alguém. Agora, uma vez que você tem Deus, você não quer Ele só para você. Entende? Você compartilha. E outro mais, as riquezas desse mundo são passageiras. Porque para onde nós vamos não levamos ouro e prata. O caixão não tem bolso, né? Não tem como depositar na vida futura. Então, quando você coloca o dinheiro acima de Deus, significa quem acha o dinheiro acima de Deus está perdido. Agora, quem coloca Deus acima do dinheiro é porque ele já se encontrou. Porque às vezes o seu bolso pode estar cheio, mas seu coração pode estar vazio. Você pode estar andando com Jesus, mas com a motivação errada. Na verdade, isso tem a ver com visão, né? Porque a visão, ela pode ser compartilhada, mas ela não pode ser dividida. E tudo aquilo que te afasta de Deus se torna um Deus. Tudo aquilo que te distancia de Deus pode ser a sua própria ruína. Então, se o dinheiro está no lugar de Deus, significa que não foi Deus que afastou de mim. Foi eu que me afastei dele. Agora, quando Deus está na frente do dinheiro, quando Deus está no lugar do dinheiro, ele também não vai impedir você de ganhar dinheiro. Porque ele sabe que Deus só coloca a riqueza na sua mão quando ele entender onde é que está firmado o seu coração. Foi Deus falando com Satanás: olha, Jó, pode tocar nos bens dele, pode tocar nas riquezas, eu sei onde é que está firmado o coração dele. E se você tirar tudo que ele tem por fora, você não vai roubar a riqueza que ele tem por dentro. Vai ter pessoas que vão viver uma vida inteira sem entender isso. E no final das contas, eles vão olhar para trás e vão dizer: eu vivi achando que a minha vida estava no dinheiro, mas descobri que não estava. É um vazio preenchido. Sim, cara. É muito louco, né? No meu caso, o dinheiro foi um caminho para encontrar Deus, sabia? Eu acredito. Porque no momento que você ganha um dinheiro, você pode ir para vários lados, né? Você pode endeusar ou você pode questionar, né? E no meu caso eu questionei, eu falei, pô, mas peraí, tem alguma coisinha aí, cara, faltando, né? E eu encontrei mesmo Deus. Só que eu também vejo que tem gente que diz que não, o meu Deus é o Deus, o dinheiro tá abaixo disso. Mas é gente que às vezes fala isso sem nunca ter vivido também, né? Então muitas vezes a pessoa ela se engana. Sim. É tipo assim, ó. É quando a pessoa fala assim, não, cara, eu sou pobre, mas eu sou humilde. E a pessoa, ela quase que tenta enaltecer alguma coisa que ela não conseguiu conquistar. Peguei. Cujo problema não é a fé. Peguei. Foi só a falta de, talvez, capacidade ou oportunidade. Né? Então tem muita gente que fala assim, não, claro que Deus está acima do dinheiro. E aí a pessoa não tem nenhum dinheiro. Agora, quando a pessoa ela é provada sobre alguma coisa, aí ela pode falar mesmo que ela venceu isso. Uhum. Que é igual um monge que tá lá no meio da floresta, sozinho. Ele fala que não tem estresse, não tem problema. Cara, você botar ele aqui em São Paulo, cara, no meio do trânsito, casado, com um filho, com tudo que lá, e ele não tiver estressado, falando, então beleza, então tá tudo bem. Aí você realmente venceu essa batalha. Porque é muito fácil você falar de algo que você nunca conseguiu conquistar ou viver, né? Uhum. Só que aqui nesse caso, eu fico pensando também se... É porque tem tantos vieses aqui, mas quando fala sobre não servir o dinheiro, né, como Deus, eu fico pensando se às vezes o Senhor, que nesse caso seria Deus, né, ou Jesus, se ele não seria essa pessoa que justamente não serve o dinheiro e por saber o que realmente é importante, acaba enaltecendo um comportamento do administrador, porque nesse momento foi quando ele talvez tenha percebido que ele passou a usar a astúcia para o que realmente valia, que não era só o lucro, que era agora ajudar as pessoas. Né? Então eu fico pensando, porque é diferente. Quando a gente olha para os nossos olhos, roubou. Mas talvez pelos olhos de Deus aqui nossa, cara, ele tá agora olhando para o que importa, que é para ajudar as pessoas, por mais que a motivação não seja 100%. Talvez seja uma transição de quem tá olhando para o futuro e não para o hoje. Sim. Sabe? Para alguém que tá olhando o coração dele, não só o que tá aqui no externo. Ou quem sabe essa área que estava bloqueada na vida dele foi desbloqueada. E foi desbloqueado por causa disso. Destravou isso aí. Cara, é complexo. E é interessante que, tipo assim, a Bíblia fala lá, né, sobre a questão do... e o Senhor elogiou o administrador. Por quê?
Porque ele usou o dinheiro como uma conexão para ter acesso a essas outras pessoas. E aí o que você está falando aí? A Bíblia não diz que o dinheiro é mau. A Bíblia não diz que o dinheiro é maligno. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro. Então, quando você ama o dinheiro, você estabelece, porque o amor vem em primeiro lugar. Quando você ama, você dá a vida para aquele que você ama. Você nunca vai amar, você nunca vai dar a vida para aquele que você não ama. Você só dá a vida para aquele que você ama. Por isso que Jesus deu a vida por nós. Só que agora, o que ele vai fazer? Ele vai usar essa negociação para aproximar de pessoas que talvez ele nem via. Porque se estava devendo, por que não cobrou antes? Já que ele é o cara que está administrando tudo, por que ele não vai fazer isso antes? Ele vai fazer isso agora. Porque a vida está dando uma oportunidade dele de refazer. Traduzindo em português, a vida está dando oportunidade para ele fazer o bem. Quando na verdade ele sempre fez o mal. Tanto que a Bíblia chama ele de um mordomo infiel. A sua posição de infidelidade, olha que loucura, a sua posição de infidelidade, uma hora ou outra você vai ser confrontado pelo seu Senhor. No caso, seja Deus. Tudo que você faz escuro, uma hora vai aparecer. Agora, a oportunidade que Deus está te dando de fazer de novo é você fazer diferente do que você já fez até agora. Ou seja, eu vou encontrar com as pessoas que devem Ele. E vou fazer essa conexão, porque resolvendo a vida deles, eu também consigo resolver a minha vida. Porque tudo que Ele quer é que depois de tudo isso, Ele fala assim, que eu tenha acesso à casa dele. Eu só preciso voltar para a casa dele. Eu não quero ser preso, porque o que ele faz aqui, num outro estudo que eu li, diz que ele poderia ser preso, porque era um crime grave, mas ele não foi. Porque a vida nos dá a oportunidade de fazer o bem. Cabe a gente escolher. Sempre você terá a oportunidade de fazer o bem. E às vezes as pessoas não vão estar vendo, porque o senhor dele não viu essa negociação. Mas estava na ideia dele, eu preciso refazer. Eu preciso me redimir. Eu preciso melhorar essa parte. Aí é o que você falou, questão do start, né? Eu vou desbloquear essa área da sua vida. Até agora você estava mexendo com bens e não mexendo com pessoas. Agora você vai mexer com pessoas. E isso você vai fazer um bem para elas. Ô Jackson, o que você traz como uma reflexão final, talvez, pra gente aqui, hein, cara, dessa história toda? Cara, essa questão do final aqui sobre aquele que é fiel no pouco, sobre a fidelidade. Às vezes as pessoas falam assim, eu não posso estar em certos ambientes porque ali tem muitas pessoas mau caráter. Primeiro que a falta de mau caráter dos outros não pode determinar o seu. Segundo que o seu nível de fidelidade pode fazer com que você se torne um nível de referência. Porque o mundo não está atrás de pessoas leais apenas, mas de pessoas fiéis. Porque você pode ser leal hoje e desleal amanhã. Agora, fidelidade é um atributo de Deus. E a Bíblia diz lá no Velho Testamento que Deus procura os fiéis da terra. Entende? Então, grandes riquezas só pode ser estabelecida quando há um nível de fidelidade muito alto. Deus só pode sustentar, ou você só pode sustentar níveis de riqueza quando você estabelece nível de fidelidade. E a fidelidade é algo extraordinário, porque às vezes as pessoas não precisam ficar te vigiando para você mostrar que é fiel. Porque fidelidade não tem a ver com quando você está sendo visto. Fidelidade é um padrão que quando você não importa o lugar onde você está. Quem é fiel, é fiel. Muito bom, cara. Muito bom. Ô Jackson, como faz pra te encontrar nas redes sociais? Gente, eu tô lá no Instagram, no Facebook, no Orkut. Orkut tá falido. Orkut não, né? Orkut. Eu estou no YouTube, tudo lá é Jackson Marques. Cara, sabe o que me surpreende você não ter falado TikTok? Ah, tô no TikTok também, tô no Kawaii. Cara, porque a galera do Facebook, o tiozão e a tiazinha do Facebook, Olha eu aí. acho que eles foram todo mundo pro TikTok. É mesmo, Eu acho, cara. A galera tá no TikTok Não, agora. mano, você arrebentou agora, é verdade. Tem muita gente no TikTok. Fala, mano, muita gente só fala, eu te assisto no TikTok, fala, sério? E eu boiando assim, eu tenho que assistir mais. Integra TikTok, né? Cara. É isso Tu aí. tem TikTok, não? Eu tenho, eu comecei a produzir mais agora. Ah, sim. Eu tô lá com uns 300 e poucos mil, tá? Voando. Tá indo, tá indo. Big Jackson Marques. Siga o Jackson e deixa aqui embaixo qual a próxima parábola que você quer ver a gente discutindo sobre. Foi uma grande honra, muito obrigado. Obrigadão. Até o próximo episódio e Bye, bye. tchau.